Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos aqueles que amam e esperam, desejam, anseiam pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O assunto que nos traz a nossa presença aqui hoje, vamos falar um pouco sobre arrebatamento. Como se dará o arrebatamento da igreja? Em que circunstância, em que ocasião? A volta de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo será de uma forma visível ou de uma forma invisível? Os dias abreviados descritos lá no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, isso significa que os tempos estão passando rápido ou que o período que ele predisse da grande tribulação, de dias como nunca houve e jamais haverá igual, ele será abreviado por ocasião da volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo? Vamos falar um pouco sobre isso, vamos desmistificar alguns mitos, né? Que muitas vezes acabam professando uma fé, mas uma fé que não está baseada biblicamente, né? Não está com fidelidade nas Escrituras. Então vamos ver o que a Escritura nos ensina em relação a esses pontos e alguns outros pontos, né? Será que um terceiro templo será construído em Jerusalém? Para que o desolador, a abominação desoladora que profetizou o profeta Daniel, entre nesse templo? Vamos analisar, então, como se dará isso à luz da Escritura, e que forma que Jesus vem, e como que estará a fé na terra. Vamos ler um texto aqui, se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos decorrer aqui do capítulo 15 aqui em diante, que diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e ai das que a amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Porquanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra, visível, até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntará abutre. Aqui já no final do texto, ele compara a volta dele como o relâmpago, que sai do oriente e ele se mostra visível no ocidente. Então, o texto está declarando que vai se assemelhar com isso. Então, Jesus, o texto está declarando que ele vai voltar de uma forma o quê? Visível. Não como muitos entendem que é invisível. No 29, versículo 29, vai decorrer assim: Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. O texto ele fala por si mesmo. Ele diz que a volta de Jesus é logo em seguida a grande tribulação daqueles dias. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo em glória. E ele enviará os seus anjos, que vai reunir de uma a outra extremidade da terra os seus escolhidos, aqueles que perseveraram até o fim. No versículo 21,
do mesmo capítulo 24, o que ele diz? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, quando desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. E ele cita aqui anteriormente um período de grande tribulação, para orar para que esse dia não seja no sábado, não seja num dia de inverno, ai das grávidas, essa toda a situação. Esse dia que ele está descrevendo é lá na frente, ele não aconteceu ainda. Talvez alguns falam na época de Tito, 70 depois de Cristo, na destruição do templo, houve dias piores do que aquela fase. Posteriormente, houve dias piores também. Então aqui ele está descrevendo uma realidade que nós ainda não se deparamos com dias tão terríveis como esses dias aqui, que haverá de grande tribulação, de grande angústia na face da terra. E eu vou ler de novo o que ele diz. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Em Lucas, contextualizando, capítulo 21, no versículo 35 de Lucas, diz assim: pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem, quando ele vier. Então vai vir sobre toda a humanidade. Esses dias vai ser terríveis. Mas ele diz em Mateus que vai ser abreviado esses dias. Ou seja, esses dias vai ser interrompido por razão da volta de Jesus Cristo. Que o próprio texto diz que é visível. Todo olho o verá. Apocalipse 1,7 fala que até mesmo os que o transpassaram, que mataram, vai ver ele vindo em glória. No mesmo aqui, capítulo 24, no versículo 9, vai dizer assim: então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Que ódio é esse que todas as nações terá sobre esse grupo de pessoas que professam o nome de Cristo? Que tempo é esse? Que todas as nações... Aqui dá uma ideia, se todas as nações odiarão os eleitos, porque eles professam o nome de Cristo, isso significa o quê? Que o Evangelho ele foi pregado em todas as nações, e eles sentirão repugnância, eles odiarão o Evangelho de Cristo, odiarão, é isso que significa, que esse tempo há de surgir ainda no futuro, ainda. E o que eles vão fazer? Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, só pode ser um cristão ser odiado por todas as nações por causa do nome de Cristo após o evangelho ter sido pregado em todas as nações. Aqui está falando do tempo do fim. Isso aqui não aconteceu ainda não. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Próprios crentes. Vai se apostatar. É aquilo que está lá em Tessalonicense, a apostasia da igreja. Não vai dar mais ouvido nos últimos dias, é a sã doutrina. Cercar-se-ão de mestre, segundo as comissões nos ouvidos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Eles vão vir o quê? Em nome de Cristo, mas eles são falsos. E enganarão a muitos com as suas eloquências, com seus sinais da mentira. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos vai se deixar o que? Se escandalizar. E vai esfriar o amor. Sabe aquele negócio? Eu vou na igreja porque lá tem pecador, fulano peca, ciclano peca, e a pessoa, o que ela acontece? Ela fica estagnada. Ela não produz o fruto do Espírito. Ela não cresce espiritualmente. Ela retrocede, porque ela se sentiu o quê? Escandalizada. E o amor dela acaba o quê? Se esfriando, o amor. Aquele, porém, que perseverar, ele diz, até o fim,
esse será salvo. E como que está a perseverança aqui? Esses que estão perseverando aqui, eles estão sendo o quê? Mortos. Eles estão sendo o quê? Atribulados. Eles estão sendo o quê? Traídos. O que é a traição? Alguém que tem comunhão contigo, que é íntimo de você, é seu amigo, seu irmão. Aí ele faz o quê? Ele te trai. Isso é traição. É o que ele está dizendo aqui. Vão ser traídos por aqueles que já não são mais fiéis ao Evangelho de Cristo. E será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o quê? O fim. E dentro desse contexto aqui, o que acontece? Serão odiados por todas as nações. O Evangelho será pregado em todas as nações. Mas todas as nações, aqui a Bíblia está dizendo, todas as nações odiarão aqueles que professam Cristo Jesus. Aqueles que estão sendo fiéis a Cristo Jesus. Eles serão odiados, mortos, traídos por essas pessoas. O texto fala por si só. Ele é claro. Aí no decorrer vai falar que se tais dias não fossem interrompidos pela manifestação de Jesus, até os eleitos, até mesmo os escolhidos, poderia desfalecer. Mas por causa do escolhido, ele vem e interrompe esses dias de grandes tribulações. Só para ressaltar aqui, eu já li, mas eu vou ler de novo no 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurece, a lua não dá claridade, as estrelas caem do firmamento, os poderes do céu é abalado. Então aparecerá a forma visível no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Eles verão, ele só vai se lamentar. Esses aqui não estão desejando a volta de Jesus. Só está lamentando. Eles sabem, você acha que o mundo não sabe? Que Cristo vai voltar, que ele é rei, que isso é real? Muitos sabem disso aí. Só que eles não querem. Amaram mais as trevas do que a luz. Eles não querem. É opção. Quantos crentes aí desviados? Eles não sabem? Sabem, mas eles não querem. Amam mais as trevas do que a luz. O que fazer no caso desse? Vamos ver o que a Apocalipse diz. Vamos abrir lá em Apocalipse. Vamos ver aqui o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 6, versículo 15. Apocalipse, capítulo 6, versículo 15. Olha o que diz em relação às nações, aos reinos, aos povos. Concernente, vocês não sabem quem é Jesus. Sim, é uma questão de amar, de opção, de não querer ele. Os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos, os poderosos, os escravos, os livres, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Está vendo quem sabe? Eles identificou que era Jesus que estava voltando, o Deus Todo-Poderoso, mas não quiseram se submeter a Deus e a Cristo. E aqui também não querem. Eles optaram por se esconder, porque sabem que Cristo é todo poderoso, é o Senhor do Senhor, é o Rei dos Reis. Deus é Deus. Mas não quiseram se humilhar e aceitar ele, mudar suas atitudes, porque eles não quiseram mudar o seu comportamento. Não quiseram largar o pecado, não quiseram largar a idolatria, não quiseram largar o adultério, o homicídio, a mentira. Não quiseram. Amaram mais as trevas, mesmo sabendo. Romanos, o que diz? Mesmo sabendo que são passivos de condenação. Não somente pecam, como induzem outras pessoas também ao pecar. Então, esteja longe desses. Fuja da aparência do mal, com aqueles que não querem nada com Cristo. Fuja dessa aparência, que nem o apóstolo Paulo. Sacode a poeira e vai pregar para quem quer. Uma vez sendo pregado, essas pessoas se mantêm resistindo à verdade do evangelho, não tem o que você fazer. Você vai lançar a pedra dos porcos, eles vão se voltar contra você. E aí você vai sair com dano. Então entenda isso. Muitas vezes é questão o quê? De amor, de amar as trevas. E não querer o que? Se sujeitar à luz. Porque o próprio Jesus, mataram Jesus, ele sabia, por inveja, mataram Jesus, levou Jesus
a morte. Eles sabiam quem era Jesus, mas eles queriam o poder para eles. E não quiseram se sujeitar ao que tem todo o poder para receber a autoridade dele de volta. Não quiseram. Então, esteja ligado nisso aí. Vamos voltar lá, vamos ler lá em Lucas, capítulo 21. Vamos ver se Jesus ele vem de uma forma visível ou invisível. Vamos ver. A gente viu aqui que o relato de Mateus é que Jesus vem de uma forma visível. Todo olho verá, até o ímpio verá, todo povo, língua e tribo verá ele vindo em glória. E compara como um relâmpago ainda, né? Vamos ver Lucas, capítulo 21, versículo 25 em diante. Diz assim: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O texto é claro. Aqui também fala que ele vai vir numa nuvem, de forma visível. E ele ainda nos admostra, dizendo assim: ora, ao começarem essas coisas a suceder, alegrai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Ele não deixa margem para pensar que antes desse texto aqui, desse contexto aqui, ele já tenha vindo de forma invisível. Não, ele não deixa margem. Ele ainda fala: a vossa redenção se aproxima. E ele fala que ele está vindo aqui de quê? Primeira vinda dele. Ele está vindo como? Forma visível. Todo olho verá. É visível. Você pode ler Lucas inteiro, não vai ter nenhum texto que vai falar que ele vem de forma invisível. Pode ler Mateus inteiro, não existe um texto que venha falar que ele venha de forma invisível. Não tem esse texto. E aqui no 21, capítulo 21 de Lucas, no 34 em diante, olha o que ele fala para nós. Acautelai-vos, pois, por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ele fala, temos que vigiar contra o pecado, com as preocupações do mundo, que às vezes o ser humano se preocupa mais com as coisas do mundo do que realmente com as coisas do reino, das coisas que são eternas. Se preocupa mais com as coisas passageiras do que as coisas que há de vir, que são eternas. Então, se essa preocupação estiver no coração, não vai vigiar. Aí vai ser pego o quê? De surpresa. E não vai estar de pé quando Jesus vier. Vai parecer que vai ser como um ladrão, tipo, vai pegar todo mundo de surpresa. O mundo vai ser pego de surpresa. Muitos crentes vai ser pego de surpresa e vai ficar. Essa é uma realidade que está deixando bem claro. E ele fala: lembrai-vos que vos adverti, para que vós não seja pego de surpresa, tanto pelos falsos profetas, pelos falsos cristos, pelas falsas doutrinas, pelas preocupações do mundo, pelo pecado, para perseverar a todo tempo. Então vimos aqui que no Evangelho de Mateus declara, muito claro, Jesus ele vem de forma visível, todos verão. Lucas também vai na mesma linha e fala que Jesus ele vem de uma forma também visível. Todos verão, e relata que são dias como nunca houve sobre a face da terra. Sobrevirá sobre toda a humanidade. Vamos em Atos dos Apóstolos. Quando Jesus ele é assunto aos céus, arrebatado ao céu. O que acontece ali? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 8 em diante. Diz assim: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Eles viram Jesus sendo arrebatado, indo para a glória do Pai. Foi visível. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então eles podem contemplar. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Do modo como viste subir, o quê? Ele está falando, verás ele descer. Vai ser visível. A volta de Jesus é visível. Do modo que ele subiu, vai ser visível a volta dele. Os 2 varões, os 2 anjos, declararam isso. Ele estava mentindo? Não, de forma alguma ele estava mentindo. Foi visível a subida de Jesus? Sim, foi visível a subida de Jesus. Muitos vão falar, mas em Coríntios 15, não será como piscar dos olhos? Não, em Coríntios 15 está falando que a transformação do corruptível por incorruptível, o mortal pela imortalidade, será como o piscar, o abrir e fechar dos olhos. Ele não está falando sobre o arrebatamento da igreja. Não está falando isso. Essa questão. Ele está falando que nosso corpo vai ser transformado como um abrir e piscar dos olhos. Jesus foi visível, ó. Jesus indo aos céus. E será visível. Ele vai vir o quê? Visivelmente também. Apocalipse, que eu já ressaltei aqui. Depois vocês lêem lá, para não ficar longo demais o vídeo. Até mesmo os que transpassaram verá ele vindo em glória. Não existe um texto que coloca que Jesus venha de uma forma invisível, vai raptar a igreja de forma invisível e depois vai retornar. Não existe esse texto na Bíblia, igreja. Entenda isso, Cristo já veio. Lá atrás, foi morto. Agora ele vai vir para aqueles que o aguardem para a salvação, a Bíblia diz. Vamos abrir um texto lá em Hebreus, capítulo 9. Vamos lá, rapidinho. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Um texto que é muito conhecido dos crentes. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E 28, vamos ler. Diz assim, versículo 27 do capítulo 9 de Hebreus. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Por que ele descreveu isso aqui aos Hebreus? Assim como o homem está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois o juízo. O que isso quer dizer? Todo mundo entende. A oportunidade de aceitar a graça da salvação é em vida. Ou você morre justificado por Cristo, salvo, ou você vai morrer nos seus próprios pecados condenado. Não tem chance de salvação, de se aceitar Jesus depois da morte. Ou você morre na graça, salvo, ou você morre condenado, depois acabou, segue-se o juízo. Não tem mais o que fazer, segue-se o juízo. Qualquer um entende isso aí. Não entende? Qualquer um entende isso aí. Mas por que ele declarou algo que eles entendiam? Foi intencional isso. Ele declarou que é dado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso, porque eles entendiam esse texto, para ele esclarecer o que ele ia dizer, descrever ainda. Aí ele usa um verbo de comparação, assim, ó. Assim também, olha, assim também, como ele descreveu anterior. Assim também, Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Quando isso aconteceu? No Calvário. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguarde para a salvação. O texto fica claro agora, porque a gente entendeu a primeira fase do texto, que é dado ao homem morrer uma única vez, vindo depois o juízo. Ele fala assim também, Cristo tendo se oferecido uma única vez, para tirar o pecado de muitos, aconteceu no Calvário. Aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para o quê? Aguardam para a salvação. Ele não fala terceira vez, aparecerá uma vez invisível, quarta vez, terceira, não. Aparecerá segunda vez, a primeira vez foi no Calvário, aparecerá segunda vez para que o aguarde na salvação. Se a gente colocar uma volta aqui, um rápido invisível, você tem que falar que então que o purgatório da Igreja Católica, ele existe. Aí você vai ter que falar que ele existe, né? Que tem chance após a salvação.
E como é que faz? O texto fechou. Ele aparecerá a segunda vez para que o aguardo para a salvação acabou, concluiu. E a gente viu que essa forma da volta dele é visível. Todo olho verá, até os que mesmo o que o mataram. E os 2 anjos testificou que é visível a volta dele. Agora, vamos ler um texto no Antigo Testamento. Às vezes, mas só no Novo Testamento está falando que é visível a volta de Jesus. Não. Isaías, lá atrás, já profetizou que seria visível a volta de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, tá? Vamos ler lá, Isaías capítulo 52, versículo 8. Vamos ver o que Isaías profetizou sobre a volta de Jesus. Eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com os seus próprios olhos, distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Aqui está o retorno do Senhor a Sião. Ele diz que os atalaias erguem a voz e com os próprios olhos eles veem o retorno do Senhor a Sião. Isaías já profetizou que seria visível a volta de Jesus e com os próprios olhos viriam ele retornando a Sião. Que é o que está em Joel, é o que está em Zacarias. Em Joel fala, o santo estará com ele em Sião. Salmos fala, 68 fala. Lá em Zacarias fala. E nós vamos ler lá em Zacarias também. Vou ler de novo esse texto aqui de Isaías, capítulo 52, versículo 8. Eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos, distintamente, veem o retorno do Senhor a Sião. Glória a Deus! Aleluia! Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz aqui Joel. E é Joel capítulo 2, versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aonde que vão estar? No monte Sião. Os salvos vão estar lá no monte Sião com Jesus Cristo. Zacarias, vamos ler um texto lá em Zacarias. Olha o que Zacarias diz sobre a volta de Jesus. Zacarias capítulo 14, versículo 3 em diante. Vamos ler do versículo 3 em diante, no capítulo 14. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou nos dias da batalha. Naquele dia estará os seus pés sobre o monte das oliveiras. Então Jesus, quando vem com os mortos ressuscitados, a igreja arrebatada descerá no monte das oliveiras. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, para o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente. Vou ler de novo aqui. Naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. Aqui, ele vai pôr os pés, e a igreja vai estar com Jesus, neste momento aqui. Vamos ler aqui um pouco mais abaixo aqui. No 6, estou lendo no versículo 6. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Lembra o que reporta lá, diz lá, em Mateus, em Lucas? Orai para que não seja no inverno, né? Aqui, ele está declarando, Zacarias está declarando que vai ser o quê? Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas haverá o quê? Frio e gelo. Vai ser no dia de inverno. Jesus estava advertindo eles lá, em Mateus, para que eles viessem orar, para que eles viessem preparar para o inverno, porque o tal dia seria no inverno. Seria dias ali terríveis, dia de frio, dias terríveis, que pegaria eles ali, dia de tribulações, disso, daquilo, perseguições. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Eu vou voltar aqui uns versículos aqui, no versículo 5.
Zacarias ainda, capítulo 14, versículo 5. Olha só. Fugireis pelo vale de meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste no terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor. Ó, Jesus ele vem. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Aí, ó, a igreja vem com ele. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E quem está com ele? E todos os santos com ele, no versículo 5 do capítulo 14 de Zacarias. Então Jesus ele vem de uma forma visível. Mateus foi testemunha fiel. Jesus chamou ele para ser testemunha das coisas oculares. E ele declarou que Jesus vem depois, em seguida, da grande tribulação. Ele interrompe, pela vinda dele, toda a extensão da grande tribulação, senão não duraria só 3 anos e meio, duraria mais. Então ele interrompe e ressuscita os mortos e arrebata a igreja, porque ele interrompe os dias da grande tribulação. O abreviar é interromper os dias da grande tribulação. Senão ele duraria 7 anos, 10 anos, 20 anos, se Jesus não interrompe e prende Satanás. Então, Mateus fala que é visível e que a igreja vai ser morta, vai ser perseguida, é dias terríveis, passará. Lucas testemunha também. Ele diz que é visível e passará. Os 2 anjos que dá testemunha diz que é visível a volta de Jesus também, lá em Atos dos Apóstolos. Isaías profetizou, testemunha também, disse que é visível. E muitos que não são testemunha oculares, vêm falando que não é visível a volta de Jesus, que ele vai voltar de uma forma que ninguém vê. Isso é mentira isso aí. Ou vamos acreditar nas testemunhas? Em Mateus, Lucas, Isaías, os 2 varões que apareceram em Atos dos Apóstolos, no testemunho de João, em Apocalipse, que todos verão, que Deus enviou um anjo para testificar a respeito daquelas coisas, que o próprio Jesus falou aquilo? Ou vamos acreditar nessas pessoas que estão falando aí, sem nenhum embasamento bíblico, nenhum texto que diz dessa vinda em 2 fases invisível? Então, acautelai-vos, irmão. Infelizmente, a igreja vai passar na grande tribulação. Muitos não vai passar porque vai ser morto na grande tribulação, mas vai vir ressuscitado com Cristo nas nuvens. A igreja vai passar dias terríveis. Esse vídeo, talvez aqui pare a gravação, mas eu vou falar sobre o tempo do arrebatamento da igreja. Mas eu já estou deixando bem claro que a igreja passa. E ele, nesses textos que a gente leu, fala para que esses dias não venham nos pegar o que é de surpresa. Muitos vão trair, muitos vão se desviar, muitos vão se apostatar e vai passar a perseguir e odiar os fiéis de Deus, de Cristo Jesus. Então, esteja de sobreaviso concernente a isso. Leia a Bíblia e creia na Bíblia, fica na Bíblia. Você não vai ter outro tipo de visão lendo somente a Bíblia, lendo a Bíblia. É que, infelizmente, muitos lêem mais outros livros, literaturas, do que a própria palavra de Deus. Muitos buscam muitos professores, mestres do mundo, e viram as costas para o Espírito Santo de Deus, que Jesus falou, que enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, que nos ensinaria em relação a toda a verdade. Porque o compreender é só Deus que pode permitir. Jesus falou, obrigado por ter ocultado essas coisas dos sábios intelectuais e revelar-se aos pequeninos, aos humildes, para reconhecer que estava errado nas suas doutrinas. Ao humilde que aceita a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, na conformidade como ele é. E ponto final. Então esteja entre esses que perseveram na sã doutrina. Mesmo que você seja que nem o Jeremias, um solitário. Mas é melhor perseverar até o fim, passar por tudo isso e estar de pé diante de Cristo, do que estar de pé hoje diante do homem e ser negado por Cristo naquele grande dia. Então que fica como um alerta para todo aquele que ama e deseja, almeja a volta de Jesus Cristo. Eu citei aqui Apocalipse 1,7, não li o texto, mas vamos ler aqui, eu abri aqui em Apocalipse 1,7. Vamos ler aqui juntamente. Diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. E ele diz, eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era, que há de vir,
o Todo-Poderoso. Ele diz, é visível. Quantos textos, quantas testemunhas afirmando a mesma coisa, crendo do mesmo jeito, como o apóstolo Paulo escreveu nas suas cartas, né? Tenhais o mesmo pensar. Sabe por quê que se divide tanto? É porque se um pensa de uma forma, o outro pensa de outro, alguém está acreditando na mentira. E por que ninguém se converte dessa mentira? Por que ninguém renuncia a essa mentira? Por que ninguém enxerga que está crendo numa mentira? Quantas visões visões aí de doutrinas sobre a volta de Jesus não existe? Muitas. E por que ninguém se converte? Por que ninguém consegue enxergar que está crendo numa mentira? Está tendo uma falsa esperança, como Salomão deixou escrito em Provérbios: há caminhos para o homem que parece de vida, mas ao cabo dele é morte. Vai ser enganado pelo próprio coração, pela própria consciência, pela própria astúcia, pela própria eloquência, pelo próprio conhecimento que adquiriu de tantas literaturas aí, que levou essas pessoas ao engano. Se tornou sábio demais e não ouviu mais a simplicidade do Espírito Santo de Deus. Vê os debates que existem. Quem é humilde para reconhecer eu estou errado? Não, cada um vem para defender a sua tese e ninguém se converte dos seus posicionamentos. Essa é uma realidade. Por isso que lá Paulo escreve a Timóteo: fuja de debates, de contendas, de genealogia, de conhecimento que não serve para proveito nenhum, a não ser para escandalizar o caminho da fé. É isso que ele estava falando. As pessoas vêm jogar os seus conhecimentos, as suas filosofias, isso, genealogias, histórias, isso e aquilo, que não serve para nada, só promove dissensões, divisões. E infelizmente é assim que acontece, é uma realidade. Entendeu? Eu estou falando, narrando uma realidade. Estou acusando ninguém, estou narrando uma realidade. Nós temos que pensar as mesmas coisas. Por quê? Porque ninguém quer ler só a Bíblia. Ela não falou, não tem limite para escrever livro, para ler, mas o mundo é enfado. A nossa regra de fé tem que ser isso aqui. Mas muitos só crê, eu creio em fulano de tal, como se fosse salvo por tabela, né? Não, ele tem a fé dele para a salvação. Você tem que ter a sua. Você tem que ir na fonte. A promessa que Deus gravaria nos nossos corações, a sua aliança. A gente tem que se encher das coisas de Deus, a gente tem que buscar, a gente tem que cavar na palavra de Deus, a gente tem que se esforçar, a gente tem que meditar dia e noite. Então faça isso. E quando você vê que você está numa doutrina errada, concernente a isso, reconheça, seja humilde para reconhecer, gata a ré no carro e pede perdão: Senhor, me perdoa que eu estava errado. Pede perdão para Ele, porque a questão é só você estar errado na doutrina, você conduz outras pessoas ao erro e à perdição, a não vigiar, a não levar com seriedade. Jesus, quando Ele trata da vinda dele, Ele leva com seriedade, Ele nos adverte para que esses dias não nos pegue de surpresa, para que a gente vigie. Porque se a gente soubesse quando vinha o ladrão, a gente vigiava naquele momento. Mas ele fala, a vinda dele vai ser como ladrão. As pessoas vão estar nem aí. Se Cristo vem hoje ou se Cristo vem amanhã, não importa. Conversa fiada. Jesus falou que nós temos que estar em prontidão, ser um bom mordomo. Ele falou que temos que ser um bom servo. Pedro estava lá a noite inteira. Daqui a pouco, ele nega Jesus. Não conhece Jesus, não. Ele nega Jesus. Apareceu uma tribulação ali, e para ele preservar a vida dele, não ser morto ali, ele falou que não conhecia Jesus. E Jesus já tinha profetizado que ele negaria, mas que ele se converteria. Por isso que Jesus fala, tais dias, igreja, entenda isso, igreja. Ele diz que é dias como nunca houve no passado, e nem haverá igual esses dias que há de acontecer. E a igreja vai estar aqui na terra, a igreja não foi arrebatada. A igreja será perseguida, será morta, como o Apocalipse diz, que o santos foi entregue a ele. Ele vai matar, decapitado, muitos dos cristãos. Só que nesse tempo que está acontecendo isso, aos poucos os fiéis, a igreja está o quê? Apostatada, está na apostasia, está na falsa doutrina nesse tempo aí. A igreja está escandalizada e perseguindo a verdadeira igreja, que ainda mantém a fé. Vai ser odiada em todas as nações. O evangelho de Deus, a gente leu lá, vai ser pregado em todas as nações. Vai ser pregado e as nações vão se voltar contra aqueles que estão pregando a doutrina correta. Que estão pregando para que você venha o quê? Santificar a vida, largar o pecado, largar o adultério, largar a mentira, a prostituição, os homicídios. Santifica.
Deixa o sujo se sujar, mas você não. Santifica. Limpa-se cada vez mais. Se torne belo diante do seu noivo, que é Jesus Cristo. Esteja como uma noiva ataviada, esperando o seu noivo. Não perca a sua dracma, não. Que ele vem quando você menos espera. Então vigie. Eu acho que está um pouco grande o vídeo. Depois eu vou fazer um outro vídeo dizendo em relação à grande tribulação. O que a Bíblia realmente diz concernente ao tempo do arrebatamento, ao tempo da ressurreição dos mortos. Eu vou fazer um outro vídeo. Qualquer coisa vocês deixam aí na descrição aí. Faz alguma pergunta aí concernente isso na descrição, que assim que possível retornaremos para você. Mas vou fazer um outro vídeo falando sobre o tempo do arrebatamento. O que realmente a Bíblia diz sobre o tempo. Aqui gastei mais esse tempo para falar sobre a vinda de Jesus. Será que vai vir visível ou invisivelmente? Só para tratar esse tipo de assunto. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que o Espírito Santo pode abrir a mente de vocês. Deixe que o Espírito Santo seja o professor de vocês. Leia a Bíblia, leia os textos que eu descrevi aqui. Creia da forma que está escrito. Não tente interpretar da sua maneira, não. Não tenta que outras literaturas venham querer interpretar aquilo que é as verdadeiras testemunhas de Deus, que Deus escolheu para que elas escrevessem e deixassem relatado para a gente crer da forma que eles creram e entenderam. Entenda isso. Seja fiel a isso aí. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, abrir a tua mente para que você possa compreender esse pouco dessa comunhão que tivemos aqui. Que Deus possa verdadeiramente vos livrar de todos esses falsos profetas, falsos cristos que hão de surgir e já tem nos nossos dias, dos profetas, de sinais, de prodígios do engano. Que Deus possa vos livrar disso aí, que Deus possa dar entendimento de tudo aquilo que está acontecendo, do que há a acontecer. Amém? Que Deus abençoe fielmente. Amém. Fica na paz.